Fala aí, gente, tudo bem? Segundo vídeo do dia para vocês, para tratar um pouco sobre o clássico que vai rolar agora domingo, às 4 horas da tarde, Santos em Corinthians na Vila Belmiro, e é o clássico que tá todo mundo esperando, o Brasil inteiro por um motivo. Neymar provavelmente vai jogar esse jogo e eu vou contar sobre ele para vocês, vou contar sobre o Corinthians para vocês, alguns desfalques que a gente pode ter, provável escalação do Santos. Vamos dar uma repaginada. Primeiramente, o que acontece? Algumas notícias. Há muito tempo o Corinthians não ficava 2 partidas sem fazer gols, no caso. O Corinthians agora não fez gol contra o Novo Horizontino e não fez gol contra o Curitiba. E isso é preocupante. Significa que o nosso ataque sem o Yuri Alberto é nada. O nosso ataque sem ele é uma grande porcaria, essa é a realidade. Inclusive, fiz um vídeo sobre o Memphis. A dívida do Corinthians com ele só cresce. Ele recebe em torno de 4 milhões e meio por mês. A dívida com ele é de 41 milhões de reais. Eu não renovaria com ele, porque ele tá com 10 jogos e 1 assistência. Ele não fez gols esse ano. A temporada dele é pífia, horrível. Se você analisar o Memphis dentro de campo, ele tá uma piada. Ele literalmente anda em campo, ele toca a bolinha de lado, toca a bolinha para trás, ele não corre, ele não faz uma parede. Muito mal a situação do Memphis e eu acredito que ele devia dar uma segurada, o Corinthians devia dar uma segurada nessa renovação, esperar dar uma esfriada. Porque agora que chegou o Zacarias, chegou o Lingard, os caras devem querer renovar para todo mundo jogar junto, mas eu não sei se é uma certeza o Corinthians renovar com ele. Eu não sei se eu renovaria sobre esses novos moldes, porque o Corinthians tem que estar com jogadores dispostos a jogar pelo clube, a atuar e a ser ponta firme. Eu não vejo isso nele. Sem Yuri Alberto, esse time morre. E falando no Yuri, ele não é uma certeza. Nem ele, nem o Caio César. Eles ainda estão em uma transição física por conta das lesões deles. Não foram para o jogo contra o Curitiba. São dúvidas para o jogo de domingo. Mas o Matheus Pereira já está à disposição. Ele já está saudável, já está muito bem. Uma baixa que é quase confirmada é o André Carrillo. São 2 dias que ele não entra para treinar com o grupo, porque ele está com desgaste físico, porque ele tem jogado muitos jogos, ele já tem uma certa idade, então ele está treinando só na parte interna do CT, fazendo alguns exercícios. Eu acho que o André Carrillo é importante, só que a gente tem algumas peças de reposição. Sai Carrillo, entra Matheus Pereira. O Matheus Pereira, para mim, já é titular. Eu vou tentar esboçar um time para domingo, mas só amanhã. Eu vou citar o time do Santos aqui. E é basicamente isso sobre o Corinthians. As organizadas foram lá fazer uma certa cobrança com o elenco, porque já são 4 jogos sem ganhar. A gente perdeu para o Novo Horizontino, empatou com a Portuguesa, passou nos pênaltis, a gente empatou com o Cruzeiro, a gente perdeu para o Curitiba numa partida tenebrosa. Então esse time tem que ver, ó, 5ª rodada já sem ganhar, vamos pro clássico. Tem que jogar com vontade, tem que jogar com raça. A sequência de jogos é acirrada. Novamente jogo quarto domingo. Essa sequência é muito puxada e vamos ver como esse time vai se comportar. Agora vamos falar um pouquinho sobre o Santos. O Santos esse que teve Neymar de volta nos treinos. Boa notícia para eles e boa notícia para nós, em geral, do Brasil, que queremos ver o Neymar na Copa. Eu sou um deles que apoia o Neymar na Copa do Mundo e eu acredito que ele vá sim. Tudo depende desse jogo de domingo, não exclusivamente, só que temos a próxima convocação para os jogos, se eu não me engano, contra a Croácia e confirmado contra a França. Então, a gente precisa dele porque além dele ser uma experiência de grupo, ele é uma experiência de jogador, ele tem boas habilidades. No jogo contra a Croácia ele tirou um gol da cartola, ele não tá fazendo uma boa Copa, e é isso que é o Neymar, ele é um jogador espetacular. Se ele focasse mais na carreira, não se lesionasse tanto, ele estaria em outro patamar, um patamar ainda mais alto do que ele já está. E ele voltou. O Santos e o Vojvoda tendem a ter um time mais ofensivo para jogar contra o Corinthians, porque eles vão estar em casa e eles vão querer atacar. O Vojvoda quer mostrar serviço, porque dependendo, se ele não for ganhar esse clássico, se ele não demonstrar um bom futebol, acho que só a vitória importa. O Vojvoda deve cair. Já foi veiculado no Santos o nome do Cuca, que irritou a diretoria, mas eles continuam as tratativas. Se o Vojvoda perder, eu acho que acabou para ele. O possível time do Santos esboçado é o seguinte: Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Adonis Frias, Luan Pérez, Vini Lira, William Arão, João Schmidt, Neymar, Barreal e Rony, e o Gabriel Barbosa, o Gabigol. Cara, esse time do Santos não é péssimo, temos times muito piores. O do Remo é um time inferior, o do Curitiba, só que o Santos tá nivelado por baixo. O elenco em si do Santos é bem fraquinho, tá? Pode-se falar do Rollraiser e tudo mais, mas a gente não lembra de muitos nomes bons que estão dentro do Santos. Eu particularmente, sempre que vejo o Barreal, gosto.
Eu acho o Rony um jogador bem fraquinho. Os que destoam pra mim desse time: Gabriel Brazão no gol, é muito exigido, ele sempre joga muito bem. Neymar, eu não preciso dar muitas explicações sobre o Neymar, vocês conhecem muito bem o cara. E o Gabigol sempre joga bem, você querendo ou não, ele sempre faz um golzinho aqui. Foi ele que fez os 2 gols contra o Mirassol, ele tá com 10 jogos, 6 gols e 2 assistências, se não me engano. São números expressivos, são números muito bons, e eu fico meio receoso. Gabriel Paulista deve chegar com tudo pra quebrar todo mundo, porque ele é o corintiano dentro de campo, é o que eu sempre digo. Mas a gente tem que ver como é que o Corinthians vai se portar, como é que esses jogadores vão se portar. O Memphis é amiguinho do Neymar, temos aquele famoso respeito pelo Neymar, os jogadores querem ele na Copa, então a gente tem que pensar como que o Corinthians vai se portar além do futebol. Eu tava conversando e essa é uma realidade, cara. Os caras não vão chegar com uma agressividade extrema, posso estar errado, no Neymar, porque eles querem que o Neymar vá pra Copa, que ele tá lá todo, mas pra mim, jogo é jogo, clássico é clássico, tem que jogar, tem que dar carrinho, tem que dar empurrão, tem que brigar, porque clássico é assim, e sempre vai ser, e não é porque o Neymar está lá que o Corinthians tem que peidar, tem que amarelar. E é isso, eu não dou um palpite agora pro jogo. Amanhã eu vou esboçar uma escalação do Corinthians para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo do segundo do dia. Se vocês gostaram, deixe o like, se inscreva aí no canal. Muito obrigado para quem assistiu até aqui. Um grande abraço, fique com Deus. Vai Corinthians. Amanhã eu vou esboçar uma escalação do Coringão para vocês. Vou falar um pouco mais sobre as últimas notícias, dar um catado de notícias do Corinthians para vocês. E é isso, tamo junto. Muito obrigado para quem assistiu até aqui. Um grande abraço. Boa sexta-feira para todo mundo.